Ora, muito boa tarde a todos. Vamos então dar início às audições do Grupo de Trabalho Alargamento da Licença Parental Inicial. Antes de iniciarmos propriamente a nossa reunião, eu queria apenas dar aqui duas notas aos nossos deputados dos grupos parlamentares. E a primeira é que a audição da Sra. Ministra, que estava agendada para dia 16 após o plenário, não se vai realizar. E, portanto, dessa forma, a reunião deste grupo de trabalho, que estava agendada para dia 17 às 9h30, também não tem sentido se realizar. De forma que vamos aguardar o agendamento da audição da Sra. Ministra e depois, a posteriori, o deputado João Ribeiro irá contactar-vos no sentido de se agendar a reunião do grupo de trabalho. Esta era a primeira nota. A segunda nota, temos das audições que estavam planeadas, temos duas que manifestaram o interesse em fazerem um contributo por escrito. São elas a coletiva, que já enviou o contributo e que já vos foi distribuído, e a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, que manifestou o interesse em enviar esse contributo, mas que ainda não enviou. Assim que ele nos chegar, será automaticamente enviado aos senhores deputados. Depois também dar a nota que o Observatório das Famílias e das Políticas de Família foi extinto e, portanto, por essa razão, não estar presente. Dizer também que temos o tempo bastante limitado, porque temos em seguida uma outra reunião, uma comissão de inquérito, e, portanto, pediria a todos, aos nossos convidados e aos nossos deputados, o favor de não excederem os tempos que estão estipulados. Vamos ter para os nossos convidados 5 minutos por convidado inicialmente, onde poderão fazer a vossa intervenção. Depois teremos 5 minutos por grupo parlamentar, em que os grupos parlamentares terão a oportunidade de vos fazer as questões que acharem pertinentes, e depois os nossos convidados terão mais 5 minutos para responder a essas perguntas e a essas questões que os grupos parlamentares vão fazer. Temos também, esperamos vir a ter a Confederação Nacional de Associações de Família por videoconferência. Vamos esperar que entretanto, que entre, e para já vamos começar. Eu iria começar pela União de Mulheres Alternativa e Resposta. A indicação que eu tenho é a doutora Ana Leonor Marciano, advogada, que iria intervir. Eu agora não estava. Então tem a palavra a doutora Ana Leonor Marciano. Muito obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos. Apresento os meus cumprimentos às senhoras e senhores deputados. Agradeço o convite que nos foi dirigido para participar nesta audição parlamentar, que se nos afigura bastante importante. A UMAR é uma organização não-governamental que desde 1976 abraçou a luta pelos direitos das mulheres e crianças vítimas de violência de género, com um enfoque muito particular na defesa de mulheres e crianças vítimas de violência doméstica e violência sexual. É este, portanto, o nosso foco de trabalho. Nesse âmbito, temos presente, portanto, e tendo presente o trabalho desenvolvido no terreno em estruturas de atendimento e casas de abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, e também os dados do Observatório das Mulheres Assassinadas da UMAR, em conjunto com os dados do RASI, o Relatório Anual de Segurança Interna, conduzem-nos, portanto, à constatação da triste realidade que o nosso país tem no que tange à violência doméstica enquanto crime de género, que persiste maioritariamente nas relações de intimidade, com um alcance, a nosso ver, absolutamente intolerável e que potencia condições de vida absolutamente discriminatórias em desfavor de mulheres e crianças, portanto, vítimas de violações dos seus direitos humanos por questões de género. É disto que nós falamos. Entendemos, portanto, que é uma condição essencial de qualquer Estado de Direito democrático assegurar a igualdade dos direitos entre mulheres e homens, assim como assegurar a dignidade de cada ser humano na sua vivência. Nessa esteira, e tendo sempre assente o nosso pensamento na Convenção Universal dos Direitos Humanos,
na Convenção dos Direitos da Criança, a Convenção CEDAW, a Convenção da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência de Género e Violência Doméstica, vulgo Convenção de Istambul. Portanto, o nosso direito interno português encontra correspondência nestes princípios inscritos, portanto, nestes diplomas que acabo de enunciar, ao nível da Constituição da República Portuguesa e também na Lei 112 de 2009, 16 de setembro, que tem vindo a ser alvo de diversas alterações. Assim como no regime geral do processo tutelar cível e no Código de Trabalho. Embora entendamos que ainda fica aquém daquilo que é expectável face às convenções a que nos vinculamos e à realidade da vida das mulheres e das crianças e suas necessidades prementes, pautadas acima de tudo, pela desigualdade e discriminação em função do género em vários patamares ao longo de suas vidas. Porém, o Estado democrático, entendemos nós, que é um Estado social que tem de assistir a todos os seres humanos e protegê-los na sua condição, tomando por princípio que todo o ser humano, seja homem ou mulher, tem direito ao trabalho, à livre escolha do seu emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e também à proteção contra o desemprego, consequentemente, todo o ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que assegure, assim a ele como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, a que se acrescentam, se necessários, outros meios de proteção social. Percepcionamos que o Estado de Direito não consegue ainda alcançar o preconizado nos diplomas internacionais e que é principalmente nas situações deficitárias de vida, mormente em situações de criminalidade violenta, como seja a violência doméstica, que ressaltam as necessidades mais básicas das mulheres e crianças vítimas de crime e as fragilidades do sistema. Pelo que a maternidade e a infância têm de ter direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimónio têm de forçosamente gozar da mesma proteção social. É este o nosso entendimento. Temos a convicção de que as mães neste país gozam mais plenamente os seus direitos de maternidade e que os homens nem sempre gozam a licença facultativa. Desconhecemos se esta licença facultativa é menos gozada porque não é concedida pelas entidades patronais ou porque os homens também não as solicitam. Sendo que existem casos de homens que gozam formalmente a licença obrigatória, mas que também sabemos no terreno que aproveitam esse período para efetuar trabalhos extra à margem das entidades patronais. A sociedade portuguesa tem uma fraca percepção de que estamos perante um problema coletivo, que é aquilo que nós estamos aqui hoje a discutir. Pensa-se que as mulheres têm uma obrigação natural de cuidar dos seus filhos e que o assumem espontaneamente, enquanto os homens devem continuar no exercício da sua profissão. Por isso, assistimos recorrentemente à realidade de mulheres grávidas ou que recentemente deram à luz a serem despedidas pelas suas entidades patronais, o que é fácil, pois basta não renovar os contratos a termo. Esta discriminação não ocorre por causa da licença existente, que é já existente, mas sim por causa dos juízos preconcebidos em torno da maternidade. Nós temos, efetivamente, um modelo societário patriarcal. Peço desculpa, queria só pedir-lhe que fosse terminando, porque já estamos dentro de um tempo, depois terá a oportunidade no fim de terminar, mas entretanto... Obrigada. Muito obrigada. O projeto de lei em discussão parece-nos ser mais um passo na prossecução de políticas de proteção na parentalidade, natalidade e de conciliação da vida profissional com a vida familiar e pessoal, designadamente por via de um maior suporte económico a quando dos primeiros 6 meses de amamentação e de proteção da saúde materno-infantil. Portanto, partilhamos dos objetivos que vêm estatuídos no preâmbulo do projeto de lei anunciado. Contudo, e a título final, não posso deixar de dizer que estamos conscientes que os estereótipos de género não se erradicam com as medidas propostas. Falamos de um problema cultural enraizado na nossa sociedade com um modelo claramente patriarcal, como já disse, e aliás, que foi aqui também nesta casa avançado pela Sra. Presidente da SIG e pela Sra. Presidente da CIT. Esperamos, portanto, que este projeto de lei seja mais um passo para que os homens partilhem a licença com as mulheres dos seus filhos, mães dos seus filhos,
numa lógica de conciliação da vida profissional e pessoal. No entanto, não posso deixar de dizer, aquilo que seria desejável seria o termos 6 meses de licença para o homem, 6 meses de licença para a mulher. Não sendo isso possível, temos que arranjar forma, então, de mitigar as discriminações existentes e que, apesar de, mesmo com a entrada em vigor, portanto, destas alterações, nós antevemos que possam daqui haver alguns mais problemas para as mulheres, no sentido de verem aqui tenho que pedir mesmo que termine, que já vamos em 7 minutos e depois teria que dar a mesma tolerância aos outros e seria impossível cumprir os tempos. Em seguida vou dar a palavra à Associação Portuguesa de Demografia, ao Dr. Paulo Machado. Tem a palavra. Obrigada. Tem que ligar o microfone. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite. Começava por dizer que a Associação Portuguesa de Demografia é uma associação que tem uma característica, é uma associação de natureza científica. Portanto, nós não temos um posicionamento nem político nem ideológico sobre estas matérias. Somos, no fundo, um coletivo de pessoas, demógrafos, sociólogos, economistas e outros, que se dedicam aos temas da demografia. E é nessa qualidade que aqui estou, representante da associação, mas sem qualquer posicionamento outro que não seja, enfim, neste caso, decorrente das responsabilidades que temos em matéria de demografia, ciência demográfica. Quanto à nossa, portanto, feito o esclarecimento, quanto à nossa posição relativamente à matéria que está aqui em apreço, esta nossa posição foi exposta publicamente num artigo publicado no Jornal Expresso há uns meses atrás, e sobre essa posição nós não alterámos, não houve nenhuma alteração. E muito sinteticamente o que é que nós referimos nesse artigo? Referimos aquilo que vimos aqui referido de novo e que é o seguinte: não há nenhuma evidência científica de que uma medida desta natureza corresponda ao objetivo que está enunciado no preâmbulo. Isto é, nós não podemos afirmar, que seria de facto uma desonestidade científica, afirmar que sim, isso poderia contribuir para um desses objetivos, que é a promoção da natalidade. Em rigor até, enfim, se fôssemos rigorosos, deveríamos dizer promoção do comportamento procriador ou da fecundidade, que é uma coisa um bocado diferente, mas não vamos entrar nesse pormenor. Agora, também não há nenhuma evidência que esta proposta seja contrária a esse propósito. Portanto, ficamos numa espécie de win-win, isto é, ganham todos. A proposta é boa, mas boa do ponto de vista dos seus propósitos, no sentido em que é amiga das famílias, é amiga da procriação, mas não se pode dizer que sim, se isso acontecesse, ou seja, se esse alargamento se viesse a verificar, aliás, como outras propostas e outras medidas, não poderíamos afirmar taxativamente que alguma coisa aconteceria à nossa natalidade, se quisermos, não é? O que não significa que não tenhamos um problema com isso. Também não significa outra coisa, e a nossa posição fecha-se aqui com este segundo argumento. Também não significa outra coisa. Não significa que esta proposta, chamemos-lhe medida, a par de outras medidas que visam o mesmo objetivo, no conjunto não tenham um resultado que é o esperado. Mas vamos lá ver, estamos a falar no conjunto das medidas, não é? E não propriamente uma medida avulsa, esta agora, outra noutra altura, ou outra que já possa ter sido tomada. Aliás, como fica demonstrado pela própria história recente portuguesa. Nós temos tido legislação amiga, pelo menos em termos de objetivos, não é? Amiga desse mesmo propósito que eu referi e que está plasmado na proposta e, na verdade, os resultados são aqueles que nós conhecemos. Portanto, alguma coisa estará a passar que, porventura, não fugirá muito desta órbita da conciliação entre os interesses das famílias e a sua procriação, mas não são, de facto, as medidas que foram tomadas até agora que resolveram o problema e, portanto, nós mantemos esta dúvida metódica de que, provavelmente, também não será desta forma que isso se atingirá. Apenas uma nota mais para dizer que é um pequeno comentário ao projeto
tal como ele nos foi apresentado. Estranhámos, porque na vossa nota técnica, nota da Comissão, é referido, e bem, dados de 2019. Nesta proposta inicial deste projeto do preâmbulo, só se refere a dados de 2013. Em reforço dos argumentos que querem ser defendidos, que valia a pena pôr os dados de 2019, porque reforçaria o argumento. Não reforçaria a eficiência ou a eficácia da coisa, mas pelo menos o argumento ficaria reforçado. E, Sra. Presidente, não tenho mais nada a dizer. Muito obrigada pelo cumprimento do tempo. Em seguida, temos a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, a doutora Sara Duval. Tem a palavra. Obrigada. Antes de mais, agradecemos o convite para estar aqui. Portanto, a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto, a APDMGP, como organização não governamental sem fins lucrativos, cujo foco são os direitos humanos nos processos reprodutivos e sexuais das mulheres e o seu direito de nutrir, cuidar dos seus bebés de forma que a sua condição profissional, filosofia de vida, quadro clínico e escolhas familiares assim o ditarem, vê com bons olhos este projeto de lei que prevê medidas de reforço e proteção na parentalidade, aprova uma licença parental inicial igualitária de 6 meses e aumenta o período de dispensa para a amamentação ou a leitação até aos 2 anos da criança. Estas medidas estão alinhadas com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que em Portugal são de verificação legal obrigatória, de acordo com a nossa Lei 110 de 2019. Relativamente à evidência no que toca aos benefícios da amamentação, bom, podemos comprovar que o dever de proteção e incentivo da amamentação se baseia em evidências extensas, contundentes, de que a amamentação salva vidas, melhora a saúde e reduz custos em todos os países do mundo. Na saúde infantil, a amamentação protege as crianças de uma vasta gama de doenças, incluindo infecções, diabetes, asma, doenças cardíacas, obesidade, bem como síndrome de morte súbita infantil. Na saúde materna, a amamentação também protege as mães contra o cancro da mama e do ovário e doenças cardíacas. A nível mundial, os benefícios do aleitamento materno são observados tanto em países de alto rendimento como em vias de desenvolvimento, e a ata médica, a ata especial pediátrica do The Lancet constata que os benefícios do aleitamento materno para a saúde são substanciais, durando muito além do período da amamentação e afetando igualmente populações e níveis sociais diferentes. Já em 2019, focando-nos aqui um pouco mais no caso português, a nossa Estratégia Nacional para a Alimentação do Lactente e da Criança Pequena, que é um documento da nossa DGS, demonstrou e concluiu a necessidade de que seja revista a proteção legal no que toca à promoção do aleitamento materno. E passo a citar, precisamente no eixo 3, relativo à proteção, promoção e apoio. A estratégia pretende propor a adequação do enquadramento legal a fim de proteger, promover e apoiar o aleitamento materno e a amamentação. Neste domínio estavam perspectivadas medidas para a revisão, modificação e criação de enquadramento legal e regulamentos para garantir a proteção, apoio e práticas ideais da amamentação e o aleitamento materno a nível individual, da família, da comunidade e no âmbito nacional e regional. E, portanto, a estratégia inclui a aprovação e adoção da própria estratégia, divulgação de estratégias das recomendações, iniciativas para enquadramento legal da regulação, que devem ter em conta a ratificação de convenções internacionais, proceder à revisão, atualização dos direitos de parentalidade, com ênfase especial atenção à licença para amamentar, licença para a maternidade e parentalidade, proceder à revisão, adaptação da legislação e dos regulamentos que asseguram a proibição de discriminação no emprego e a proteção no trabalho das mães que amamentam. E, portanto, está lá tudo nessa estratégia. Gostávamos ainda de salientar que esta proposta de cidadãs e cidadãos prevê a flexibilidade do gozo das licenças de ambos os progenitores e, portanto, a nosso ver, promove a igualitária participação das tarefas, melhor conciliação trabalho e família e, nesse sentido, encurta o fosso de género no que toca aos cuidados dos filhos, que sabemos que em Portugal é bastante notória. E, como sabemos, é fácil comprová-lo, não é? Nos dados do relatório da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, as mulheres geralmente são as que são mais prejudicadas na progressão de carreiras. O reforço na amamentação e no aleitamento materno está também a contribuir para a estratégia da Agenda 2030, que atualmente vincula a comunidade internacional, portanto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, cuja implementação centram sua atividade em instituições públicas e privadas. Portanto, esta Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é uma agenda muito ambiciosa, cujos méritos devem ser realçados, a nosso ver.
É uma agenda universal, porque se aplica a todos os países e a toda a humanidade, e é inclusiva. E como medida para proteger a sobrevivência e saúde dos bebés e das mulheres, a amamentação, aleitamento materno, fala, por exemplo, os vários objetivos dos ODS incluem, por exemplo, o objetivo 1, 8 e 10, que se centram em acabar com a pobreza, promover o crescimento económico e reduzir as desigualdades. Portanto, a amamentação está associada à adição anual de 302 mil milhões de euros de rendimentos adicionais à economia mundial. Os objetivos 2 e 3, que dizem respeito à fome, à saúde e ao bem-estar. A amamentação é uma fonte vital de nutrição que pode salvar a vida de crianças e contribuir para melhores resultados de saúde para crianças e mães. O objetivo 4, sobre educação, portanto, a associação entre a amamentação e os maiores índices de coeficiente de inteligência a nível educacional pode contribuir para os esforços de alcance de metas globais de aprendizagem. Objetivo 5, que se centra na igualdade de género. A amamentação está ligada a questões críticas de igualdade, incluindo o espaçamento entre os nascimentos e os direitos no local de trabalho. E, por fim, o objetivo 12, que aborda o consumo sustentável. O leite materno não requer indústria para ser produzido e é criado e consumido com uma pegada ecológica mínima. Obrigada. Muito obrigada. Vamos passar agora à Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher, peço desculpa, ao Nascer, Laboratório de Estudos Sociais sobre o Nascimento. Vai intervir a senhora coordenadora do laboratório, Dulce Neves. Sim, boa tarde, obrigada, isto já está ligado, não já? Obrigada pelo convite, saúde a todos os presentes. Queremos justamente começar por saudar também esta iniciativa e este esforço de envolver um conjunto alargado de organizações e de atores nesta discussão. E agradecemos naturalmente o convite que foi endereçado ao Nascer.pt. O meu nome é Dulce Morgado Neves, eu sou uma das coordenadoras do Nascer.pt, que é um laboratório de estudos sociais sobre o nascimento. Daqui também está a Mariana Évora, que é assistente de investigação desta estrutura, que é uma estrutura de investigação permanente e multidisciplinar, que é acolhida pelo ISCTE e que se dedica à produção e à disseminação de conhecimento relevante em torno do nascimento, entendendo nós o nascimento como um fenómeno lato, que não se limita ou que não se relaciona apenas com o evento do parto, mas que é um processo que abrange desde a pré-conceição até aos cuidados da parentalidade na primeira infância e abrange, aliás, todas as dimensões dos projetos reprodutivos das pessoas, das famílias e das populações. O Nascer, como dizia, desenvolve um conjunto vasto de atividades de produção e divulgação científica e também promove formação e acolhimento de novas gerações de investigadores que se dedicam aos temas do nascimento. Também, como fica aqui visto, também contribuímos sempre que podemos para o desenvolvimento de políticas públicas na área da saúde, dos direitos reprodutivos, das políticas de família, dos direitos da infância, etc. E entre a diversidade de temas trabalhados pelo laboratório, destaca-se a atenção que é reservada às dinâmicas da fecundidade, às questões da assistência à saúde reprodutiva e materna e às experiências de transição para a parentalidade. Neste contexto, parece-nos muito importante a reflexão e o aprofundamento dos direitos reprodutivos, de cuidado e de igualdade, assim como a garantia de condições objetivas, nomeadamente como aquela que estamos aqui a discutir, para que as mulheres e os homens em Portugal concretizem os seus projetos reprodutivos e de parentalidade e tenham experiências positivas de parentalidade. Mas quando nós falamos desta proteção da fecundidade e desta garantia de condições objetivas para o cumprimento desses projetos reprodutivos, nós temos que ir além daquilo que são as medidas e as políticas da parentalidade e olhar também para a garantia de condições sociais e de bem-estar mais amplas. E essa era a primeira nota que gostaríamos de deixar. Sabemos que as questões económicas e o nível de vida têm um impacto muito importante nas dinâmicas da fecundidade, isto tanto a nível macro como a nível micro e sobre a decisão das pessoas de terem ou não terem filhos. Daí que o desenho de políticas nesta área não pode ser alheio aos desafios que as famílias portuguesas e residentes em Portugal enfrentam em termos do acesso à habitação, por exemplo, ao trabalho com direitos, à universalidade dos serviços de saúde e, portanto, neste caminho achamos que não podem ser ignorados os problemas relacionados também com a educação, com a captura dos tempos pessoais pelo trabalho, precariedade, o aumento do custo de vida, etc. Sobre a licença parental inicial, que é aquilo que nos traz aqui, esta constitui uma prestação social e um apoio importante à parentalidade, numa fase determinante e também desafiante da transição para uma nova parentalidade.
e, portanto, o reforço desta medida, no caso por via do alargamento do seu tempo, constitui, a nosso ver, um passo importante e benéfico. Os estudos recentes, nomeadamente pesquisas qualitativas que foram feitas sobre experiências de transição para a maternidade com mulheres portuguesas, vêm a reforçar a importância e, ao mesmo tempo, a dificuldade que estão inerentes a aos primeiros meses da chegada dos filhos de um filho a uma família e os desafios que são enfrentados, neste caso pelas mães, porque estes estudos foram feitos com as mães, na conciliação entre os seus diferentes papéis sociais. Neste contexto, o regresso ao trabalho surge nos relatos das mulheres como um foco de tensão e dificuldades acrescidas, em especial, embora não só, pelas mulheres que amamentam os seus filhos e que pretendem continuar a fazê-lo depois de retomarem a atividade profissional. O equilíbrio entre o cuidado do bebê e o cumprimento das obrigações profissionais é descrito como difícil, muitas vezes angustiante e requer uma logística familiar complexa, agravada pela percepção que as pessoas têm também da falta de outros apoios. Por outro lado, se nos focarmos nos subsídios parentais e nos seus usos, nos usos que fazemos destas licenças, verificamos que a licença parental inicial representa a maior percentagem da despesa global com a parentalidade e, neste caso, não estou na posse, se calhar, dos dados mais recentes sobre os usos das licenças e contava com os colegas do OFAP, que, afinal, não vão cá estar. Mas, de qualquer forma, algumas tendências que eu acho que se mantêm e que vale a pena destacar. Apesar da tendência crescente para a partilha, a maioria das licenças parentais continuam a não ser bonificadas, isto é, continuam a não ser partilhadas, sendo que, nesses casos, a quase totalidade é usada exclusivamente pelas mães. Nesses casos, as mães tendem a optar por um regime de licenças mais curtas e pagas a 100%. Nos casos das licenças bonificadas ou partilhadas, é mais frequente a opção por períodos mais longos, ainda que pagos, portanto, pagos a 83%, no caso. Face a isto, duas conclusões são importantes, podem ser daqui retiradas e eu acho que são importantes para esta discussão sobre a proposta. A opção pela partilha parece ser condicionada por fatores de ordem financeira, pelo que o alargamento deste direito, idealmente, não deve ser equacionado numa lógica de penalização dos rendimentos, portanto, ser paga 100%. E, para terminar, a opção pela bonificação partilha das licenças, como eu disse, ocorre mais frequentemente em concomitância com a opção pelo alargamento da licença parental, mesmo com penalizações no valor da prestação, o que nos sugere que a medida de alargamento da licença contribuirá para reforçar esta partilha e, neste sentido, para a promoção de uma maior igualdade no cuidado nas famílias. Muito obrigada. Uma vez que ainda não temos a CNAF em videoconferência, vamos passar ao Conselho Nacional de Juventude e temos connosco o seu presidente, Dr. André Cardoso. Tem a palavra. Muito obrigado e um cumprimento especial a todos, quer aos meus colegas, quer aos senhores deputados, e felicitar a iniciativa no sentido de ouvirem a sociedade civil numa matéria que é tão importante. Eu sou André Cardoso, Presidente do Conselho Nacional de Juventude, a plataforma representativa dos jovens constituída legalmente e assim reconhecida por lei. E é uma matéria tão importante para os jovens porque estarmos a falar das condições em torno da licença parental significa que estamos a falar sobre como construir mais e melhores condições para a sua emancipação. Sim, a emancipação dos jovens é talvez, hoje em dia, mais difícil, numa sociedade em que os salários continuam muito baixos, em especial para os jovens. Acho que todos temos noção que 75% dos jovens não ganha sequer 1000 euros, as condições de vida são cada vez mais exigentes e o sonho do jovem construir a sua própria família se tem tornado cada vez mais difícil e, tendo em conta e fruto das circunstâncias, cada vez mais tardia. Neste sentido, é de saudar, então, como eu disse, a discussão de todo o tipo de medidas que tenham em vista melhorar as condições de vida de um jovem que sonha e pretende constituir família, e como é o caso paradigmático da discussão em torno do alargamento do período da licença parental inicial das mães. Ora, subscrevendo inteiramente as ideias que já foram aqui escritas, nomeadamente no sentido de, sem prescindir o princípio da igualdade e dos passos que já foram dados no sentido de igualar os direitos entre o pai e a mãe, no sentido de acompanhar os primeiros meses do filho e sem prescindir também o bem-estar da criança, entendemos que, em primeiro lugar, que o alargamento da licença parental, nos termos e com os motivos que nos são apresentados, deve ser sempre feito à base de evidência científica. Ora, e neste sentido, e sem prejuízo de outras considerações científicas, notamos que a Organização Mundial de Saúde recomenda que a amamentação como alimentação ideal para os bebés em todo o mundo deve ser feita em exclusivo até aos 6 meses.
E assim entendemos, tal como é descrito no preâmbulo e nas motivações do projeto de lei dos cidadãos, que é importante garantir que todo o sistema impulsionador da natalidade, aliado ao respeito do direito a constituir família, esteja todo este sistema construído de forma a garantirmos as condições para tal. Isto significa que é importante um alargamento do período de licença parental inicial para a mãe, sim, sem colocar em causa, naturalmente, os direitos já conquistados em relação à igualdade entre os dois pais. Há inúmeras vantagens para todos com este alargamento, entendemos nós, tal como aqui foi dito, desde o bebê à mãe, à família no geral e até à sociedade, porque não podemos descurar que a própria entidade patronal, se nós vimos disto do lado certo, beneficiará com trabalhadores mais felizes, mais realizados e com um sentimento de realização pessoal, se a própria trabalhadora-mãe reconhecer que lhe foram oferecidas todas as condições para ela fazer o devido acompanhamento nos primeiros meses do filho. Para a criança, há um claro conjunto de evidências que demonstram que uma licença parental adequada está associada a melhores resultados na saúde infantil, a par dos benefícios que se criam, quer ao nível de saúde física e da saúde mental da própria mãe. A par de tudo isto, e conforme já referimos, os empregadores também sentirão um efeito positivo de um alargamento de licença do período parental inicial. Portanto, no nosso entendimento, há uma correlação direta entre o bem-estar e a saúde das mães e o seu contributo enquanto trabalhadora. O apoio às famílias deve ser uma prioridade do Estado, nomeadamente às famílias dos mais jovens, quer ao nível monetário, quer ao nível da criação das melhores condições possíveis para o direito a constituir família. Se todas estas condições forem criadas, então mais fácil se tornará a emancipação de um jovem e o cumprimento pleno e livre do seu projeto pessoal de vida. E em linha com isto, em jeito de conclusão, o Conselho Nacional de Juventude é favorável, portanto, ao alargamento da licença parental inicial, sem descurar, naturalmente, os direitos já conquistados em matéria de igualdade entre pai e mãe. Muito obrigado. Muito obrigada. Vou dar a palavra em seguida à Federação Nacional das Associações Juvenis, à sua vice-presidente, Raquel Castelo. Muito obrigada a todos. Começo por cumprimentar os meus colegas e os senhores e senhoras deputadas e dizer-vos que é um gosto e uma honra para a FNAS estar nesta audição conjunta de uma iniciativa que partiu da democracia participativa, que é algo que a FNAS fomenta, tendo como missão não só a representação pública e política das associações juvenis e das pessoas jovens, mas também a promoção de uma cidadania e participação ativas. Esta proposta é de extrema relevância, aborda questões que afetam diretamente a emancipação jovem, sendo por isso objeto natural de análise e intervenção por parte da FNAS. O trabalho da FNAS tem como base uma auscultação contínua e ativa das preocupações e expectativas dos jovens. Entre os temas que emergem com destaque está naturalmente a natalidade e o direito à família, temas que têm sido reiteradamente refletidos nas nossas reivindicações. Aliás, é importante sublinhar que este assunto integrou os 25 Objetivos da Juventude Portuguesa, um documento estratégico desenvolvido pela FNAS em 2021. Neste objetivo específico, que se centra em políticas de incentivo à natalidade, já estava clara a defesa de um aumento das licenças de parentalidade, aliada ao combate aos estigmas associados à parentalidade, sobretudo no que se refere aos papéis de género. Defendemos que esta é uma medida fundamental para garantir uma verdadeira conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. Trata-se de um investimento social essencial que promove uma sociedade mais equitativa e condições mais justas para as jovens famílias e para quem decide ter filhos. Reconhecemos que os jovens são frequentemente o grupo mais vulnerável no que toca às condições socioeconómicas desfavorecidas, sendo os primeiros a sentir os impactos de uma parentalidade precária. Nestes casos, a falta de recursos pode levar a decisões difíceis, como o regresso precoce ao trabalho, o que, a nosso ver, compromete o bem-estar da criança e da família. É igualmente crucial que o alargamento das licenças parentais seja pensado de forma a evitar o reforço de estereótipos de género. Para que esta medida seja verdadeiramente transformadora, deve garantir que os direitos do pai sejam igualmente alargados e promovidos, de forma a estimular a igualdade de género no mercado de trabalho e na esfera doméstica. Além disso, é importante adotar uma visão mais ampla e estratégica, considerando os benefícios a longo prazo desta medida.
Este alargamento pode ser encarado como um elemento de um crescimento socioeconómico sustentável. É verdade que haverá um aumento da despesa em licenças, mas é igualmente previsível uma redução de custos em áreas como creches, saúde e licenças de apoio à família. Acresce que esta medida contribui para uma justiça intergeracional, algo essencial para enfrentar o desafio da recuperação demográfica em Portugal. Por todas estas razões, a FNAS considera que esta proposta está alinhada com os nossos interesses e desafios identificados pelos jovens, representando um passo necessário e positivo rumo a uma sociedade mais justa e sustentável. Acreditamos que merece uma avaliação favorável, com o devido compromisso das entidades legislativas para garantir a sua implementação efetiva. Obrigada. Muito obrigada. Não nos foi ainda possível ligar por videoconferência a CNAF. Vamos continuar a tentar. Se, entretanto, durante a reunião conseguirmos, entrará. Caso não seja possível, vamos pedir-lhes que enviem por escrito e depois faremos a distribuição aos senhores deputados. Vamos então agora passar à intervenção dos grupos parlamentares, que vão ter a oportunidade de vos colocar questões e que no fim terão novamente 5 minutos para responderem a essas questões. Vamos começar pelo PSD e vou dar a palavra à senhora deputada Sandra Pereira. Muito obrigada, senhora coordenadora. Quero naturalmente, em nome do grupo parlamentar, agradecer a disponibilidade das entidades aqui presentes e agradecer os vossos contributos, que seguramente serão muito importantes e pertinentes para o desenho de políticas públicas melhores e mais eficazes. É esse aqui o nosso desidrato, naturalmente. Nós estamos a tratar aqui de um processo de especialidade relativamente a um projeto de lei, que todos conhecem, trata-se de alargar o período da licença parental inicial e trata-se de uma iniciativa que surgiu de uma iniciativa legislativa de cidadãos e que tem uma forte preocupação com a parentalidade, assim como com a conciliação entre a vida familiar e profissional, que são tudo temas que nos preocupam e envolvem a todos. São da maior importância, aliás, e estão naturalmente em linha de conta com aquilo que são e que têm sido as preocupações do PSD e do Governo nesta matéria. Com efeito, a proteção da parentalidade, a conciliação entre a vida privada e profissional, a igualdade de género, a promoção de políticas públicas de incentivo à natalidade tem sido uma das questões que o grupo parlamentar do PSD tem trabalhado ao longo dos anos e que até estão em linha daquilo que consta no nosso programa de governo e, portanto, são temas que nos dizem naturalmente muito. Eu queria dizer, antes de mais, que nós temos por princípio que uma matéria como esta, que é multidimensional, já vimos aqui que traz inúmeros impactos vários em vários setores da sociedade e, portanto, por princípio, o grupo parlamentar do PSD tende sempre a privilegiar que estas situações surjam daquilo que é a concertação social, que é um palco de excelência de negociação entre aqueles que são os atores sociais, empregadores, empregados, sindicatos, governo, e normalmente é dali que todas as alterações com implicações nas relações laborais, como esta tem, e na economia, por via disso, deve surgir daquilo que é a concertação social, que até para nós é um palco de excelência de grande progresso social, porque os acordos aí alcançados corresponsabilizam os vários atores e, naturalmente, são sempre mais consistentes e duradouros. E, portanto, o nosso sentido de voto nesta proposta tem como princípio, aliás, em tudo o que são normalmente matérias de direito do trabalho, temos este princípio e o nosso sentido de voto nesta proposta tem somente a ver com isto, que era, aliás, uma prática que estava enraizada não só no PSD, mas também no Partido Socialista, que decidiu recentemente abandonar, mas nós mantemos esta convicção que a concertação social é o palco de excelência destes avanços sociais que implicam, digamos assim, negociações entre aquilo que são os atores sociais e que nem sempre têm os mesmos interesses e, por isso, ali as soluções alcançadas são sempre muito mais consistentes. Os direitos de parentalidade atualmente consagrados na lei
nós vimos aqui por já as audições que tivemos, não são efetivamente gozados em plenos pelos pais. Então, isto levanta aqui uma pergunta, eu gostava de vos ouvir sobre isto, quais são as razões, no vosso entender, para que isto seja assim, para que os direitos que já estão consagrados não sejam efetivamente gozados pelos pais, e o que é que faz pensar que apenas o mero aumento e o reforço desses direitos, como agora o aumento da licença parental, como propõe este projeto de lei, é por si só adequado a fomentar o pleno gozo desses direitos? É porque esta é que é uma questão. Por outra, as mães e os pais passarão ou não, na vossa opinião, a gozar efetivamente e em pleno este direito só por o aumento, só por efeito do seu aumento? É a minha pergunta. Depois queria também perguntar quais são, naturalmente, os impactos de que vos parecem que uma alteração destas possa ter na igualdade de género. Se é adequada a agravar ou desagravar. Julgo que temos falado muito, por exemplo, no âmbito do mercado de trabalho, temos falado imenso em desigualdades salariais e bem, e é uma questão que temos que ponderar, porque trabalhamos muito para diminuir essas desigualdades e não vamos pela janela, digamos assim, aquilo que não queremos deixar entrar pela porta, não vamos abrir a janela para entrar. É só um tema para reflexão. E que impacto tem o alargamento também da licença parental inicial por mais de 2 meses no combate à discriminação laboral associada à parentalidade? E eu gostaria também de dizer aqui que há um consenso generalizado no país que nós precisamos de crianças e que a natalidade deve ser, de facto, um desígnio, e deve ser. Mas não é menos certo também que nós precisamos de empresas robustas, competitivas, produtivas, desde logo porque é a economia que paga os direitos que estamos aqui a falar e, portanto, desde logo, quanto mais não seja por isso. E eu pergunto qual é o ponto de equilíbrio entre aquilo que são puramente os direitos dos trabalhadores e o incentivo à natalidade e também, por outro lado, aquilo que é as empresas, qual é o ponto de equilíbrio, que constrangimentos é que causamos a uma empresa a retirada, a iminência de um trabalhador ficar ausente, um ou mais, podia ficar ausente durante 6 meses na empresa, sendo que o nosso tecido económico e empresarial é pequenas e médias empresas. Senhora Às deputada, vezes vou mesmo terminar com 4 ou 5 trabalhadores, qual é o impacto que isso tem e se isso não é relevante nesta análise e nesta ponderação? É que, naturalmente, quem paga o Estado Social é a economia e, portanto, isto é uma equação que não pode e não deve deixar aqui de ser considerada. Disso, obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Pereira. Vamos passar agora ao grupo parlamentar do PS e vai falar a Sra. Deputada Ana Bernardo. Tem a palavra. Obrigada, Sra. Coordenadora. Boa tarde a todos. Começo, obviamente, por saudar todos os presentes e, sobretudo, por agradecer os comentários e os contributos que já aqui nos deixaram. Dizer-vos que a proteção da parentalidade é uma matéria de grande relevância para as famílias e para a sociedade, para as crianças, para as famílias e para a sociedade, e, portanto, sendo uma questão coletiva que a todos nos deve convocar e que a todos nos está, neste momento, a convocar. Tem merecido especial atenção por parte da governação socialista nos últimos anos e, seguramente, continua e continuará a merecer atenção por parte deste grupo parlamentar, que, aliás, fica bem evidente no nosso voto favorável a esta iniciativa de cidadãos. De facto, valorizamos a iniciativa de cidadãos pelo aquilo que significa e que traduz em termos de democracia participativa, mas também a iniciativa pelo conteúdo que incorpora. Contrariamente ao que aqui foi dito pela senhora deputada que me antecedeu, o Partido Socialista não abandonou absolutamente nada em termos daquilo que é o papel que atribui à concertação social. Teria sido uma matéria que, nomeadamente pela sua ligação ao mercado de trabalho, poderia e até deveria ter sido trabalhada em concertação social. Não foi esse o caso. É uma iniciativa de cidadãos que deve ser ouvida, mas precisamente porque entendemos e continuamos a entender
que é fundamental os parceiros sociais e as outras entidades serem ouvidas, que promovemos um conjunto de debates e de discussões aqui, quer com entidades públicas, quer com os parceiros sociais, com os 6 parceiros sociais que estão na concertação social, quer com outras entidades, como a mesa que hoje aqui temos, e que é muito importante para que, de facto, o nosso objetivo será o de, neste processo de discussão na especialidade, podermos incorporar os contributos que aqui nos deixam, que resultam de sensibilidades, porventura, diferentes umas das outras, mas, no fundo, que tenhamos, no final, um texto mais robusto, mais equilibrado e que responda àquilo que é o desafio. E, de facto, o Partido Socialista, nisto é claro, sempre fomos reforçando as políticas de parentalidade, alargadas as licenças parentais, a partilha de responsabilidades e tendo sempre presente a importância, ou em última instância, a necessidade de fortalecimento dos laços entre as crianças e os progenitores e a saúde materno-infantil. Com a agenda do trabalho digno, prosseguimos e reforçamos a intervenção nessa via, nomeadamente através da majoração do subsídio parental inicial e da licença parental parcial, quando exista uma efetiva partilha da licença, mas também a adequação das licenças em casos de famílias adotantes ou de famílias de acolhimento, também nos parece uma matéria importante a salvaguardar, ou até a solução de licenças, soluções como a dispensa do acordo de teletrabalho para pais com crianças pequenas. Temos também a questão das creches gratuitas, portanto, fica claro da intervenção da governação socialista nos últimos anos que colocamos um enfoque bastante grande nesta matéria e dentro desta matéria há partilha entre progenitores de forma a promover uma maior igualdade entre homens e mulheres e a criar condições para que, de facto, a mulher não venha a ser penalizada. E acreditamos, até porque os dados vêm-nos dar alguma razão, ou vêm-nos dar razão, que esta aposta deu os seus frutos. Portanto, entre maio de 2023 e maio de 2024, mais de metade dos casais já partilharam a licença parental. Em 2010 não chegavam a 10%. Portanto, o caminho foi sendo feito com algumas fragilidades, porque a partilha não é ideal, não é total, e, ao mesmo tempo, também nos demonstra que ainda há 50% a conquistar. E, portanto, cá estamos nós e achamos que este diploma é um passo positivo nesse sentido. Eu gostaria só, porque vocês já, no fundo, também já nos foram deixando algumas pistas de reflexão e até algumas propostas no sentido de melhoria deste diploma e, sobretudo, de matérias que devem ser devidamente acauteladas, mas eu gostaria de colocar a todos uma questão muito concreta, se puderem desenvolver, é que mecanismos concretos podem, de facto, ser equacionados no quadro deste diploma, no âmbito deste diploma, para, por um lado, assegurar uma maior partilha entre pai e mãe e para, de facto, criar condições para que, no final, e porque ainda temos uma sociedade onde as responsabilidades com as crianças ainda está longe da verdadeira partilha, para que a mulher não venha a ser prejudicada com isso. Obviamente foi aqui abordada, e agradecemos essa nota, a existência de que não existe uma relação direta entre uma medida concreta sobre o alargamento da licença e a natalidade, e, portanto, concordamos plenamente, tem sido uma questão abordada por outras entidades e, obviamente, temos presente que esta é uma questão em que é necessário termos um quadro de políticas públicas, de intervenções privadas bem mais alargadas, de forma a podermos concorrer para o fim da melhoria da natalidade, desde o mercado de trabalho, aos rendimentos, à habitação, à proteção social, enfim, uma multiplicitude. Mas, ainda assim, se vê que há alguma matéria que possa ser incorporada neste projeto de diploma, de forma a, ainda assim, contribuir para esse objetivo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Bernardo. Passo agora, em seguida, ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Armando Grave. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Obrigado aos senhores convidados pela vossa presença e, com certeza, aos vossos importantes contributos. Senhoras e senhores deputados, vou repetir-me um pouco, porque penso que, como sabem, todo este trabalho vem sendo feito e eu vou tentando adaptar
o meu texto às circunstâncias que vou ouvindo, das quais vou ouvindo. Estamos neste grupo de trabalho a procurar identificar, qualificar e circunstanciar contextos que também conduzem à possibilidade de alterar ou produzir normativos jurídicos que visem a inversão do rumo da natalidade em Portugal, especialmente na observância da vontade dos pais e mães. Não em termos absolutamente económicos, mas a vontade dos progenitores. Como em sede deste grupo de trabalho tem vindo a referir, Portugal é um dos países que mais sofre com a queda abrupta da natalidade. Nos estudos divulgados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, nunca como hoje se nasceu tão pouco em Portugal. Urge, portanto, tomar medidas imediatas e concretas para a correção e resolução de um problema que há décadas se vem avolumando e que todos os governos antecedentes não podiam desconhecer. Há então que identificar e considerar prioridades, tais como assegurar que as mulheres não continuam a ser penalizadas no acesso ao mercado de trabalho, em virtude de serem ou virem a pretender ser mães. Reforçar a proteção da mulher em todas as suas vertentes, designadamente enquanto grávida e após o parto, isto é, também como mãe. E ainda o combate ao despedimento, discriminação laboral, promoção de incentivos fiscais a empresas com políticas amigas da família, flexibilização de horários para mães e pais e incentivos, sempre que possível, ao teletrabalho. Neste sentido, o Chega apresentou uma proposta de alteração à Lei nº 110 de 2009, já aqui referida, em termos da aprovação do Orçamento de Estado para 2025. No entanto, não podemos deixar de descurar nunca o caso de imensas trabalhadoras e também trabalhadores independentes, mais conhecidos por trabalhadores a recibos verdes. Eu sei que há grupos que entendem que uma trabalhadora que passa um recibo por estar aqui a limpar a Assembleia da República ou outra casa qualquer, pode vir a ser considerada uma grande empresária. O Chega não considera assim. Em Portugal, existem aproximadamente cerca de 700 mil trabalhadoras por conta própria, quase 1 milhão. Além deste facto, quero aqui também introduzir a circunstância de, na última década, 40% dos trabalhadores e trabalhadoras terem necessidade de ter 2 empregos para viver com alguma dignidade. Estamos no âmbito da agenda de trabalho digno, não nos podemos esquecer disto. Muitos dos denominados recibos verdes estão 100% dependentes de uma única entidade, o que, em situações como a da maternidade, como todos nós sabemos, torna as mulheres muito mais vulneráveis, quer familiarmente, quer em regime do seu tratamento de tesouraria pessoal. Sabemos bem que, de acordo com o atual Código dos Regimes Contributivos, aliás, não é um código, eu por mim, li 21, estão aqui, se quiserem eu passo esta informação. Sabemos bem que, de acordo com o atual Código dos Regimes Contributivos, a tributação para efeitos TSU não coincide nem incide sobre a totalidade do valor da prestação, pelo que o valor remuneratório também será substancialmente inferior. Isto é o que está na lei, portanto, não estamos a falar do que está na lei. No entanto, com as limitações no que ao valor a receber diz respeito, a tributação para efeitos da TSU não incide sobre a totalidade do valor das prestações, neste caso, pelo que, também neste caso, o valor remuneratório ou compensatório também será, para aquelas pessoas, substancialmente inferior. Além da instabilidade pecuniária dos trabalhadores e trabalhadoras independentes, estas ainda ficam prejudicadas pelo valor da remuneração em referência. E para que se faça nota evidente, uma trabalhadora por conta de outra, no caso de fazer um pedido referente ao subsídio, irá receber o equivalente a 100% da remuneração. Enquanto ao seu lado, uma trabalhadora independente apenas e só receberá o correspondente a 70% do rendimento obtido. Isto é o cumprimento da lei, é o que está. Face ao exposto, é imperativo que o Governo diligencie, além do alargamento do período da licença parental, que está aqui em causa, no sentido de igualar ou pelo menos mitigar a diferença que constitui uma discriminação negativa entre uma trabalhadora dependente e independente, no que ao período de remuneração de referência deve ser considerado, e sobre o qual incidirão os montantes devidos, especialmente nas situações da parentalidade aos trabalhadores independentes. Gostava de colocar algumas questões. Na vossa perspectiva,
e com a vossa experiência, além do que já aqui referiram, que garanto para mim e para o Chega foi muito importante, tem algum contributo acrescido, ou que possa acrescer, no âmbito desta matéria e que possa ser considerado para almejar o alcance pretendido desta norma a executar, em termos sociais e pessoais, com esta proposta de alteração legislativa? Na atual legislação... Atenção ao tempo, por favor. Posso só concluir, só por favor? Concluir, só duas sim, perguntas? concluir. Muito obrigado. Na atual legislação sobre a matéria, em confronto com a proposta de cidadãos para o alargamento da licença parental, e uma vez que temos aqui presentes estes digníssimos representantes das instituições, quais as dificuldades de que têm conhecimento que as mães mais encontram e que os seus efeitos profissionais, pessoais e sociais. Aqui gostaria sempre de relevar o acesso a creches e jardins de infância. E, para acabar, na vertente financeira, quais o efeito das propostas aqui apresentadas na sustentabilidade da segurança social, que é o que se fala. Serão as propostas execuíveis? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Armando Grave. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado José Soeiro. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença e pedir desculpa porque estou entre mais do que uma comissão e mais do que um trabalho parlamentar ao mesmo tempo. É a circunstância dos grupos mais pequenos, mas terei a oportunidade de ouvir a gravação que fica feita da vossa primeira participação aqui, ou da vossa primeira intervenção. Portanto, não vou alongar-me nesta intervenção, direi apenas três coisas. Primeiro, o Bloco de Esquerda foi um dos partidos que votou a favor desta iniciativa legislativa de cidadãos, que, como sabem, teve o voto contra do PSD e do CDS. Nós entendemos que é positivo o alargamento da licença parental inicial, entendemos que é fundamental o pagamento a 100%, porque quando não é pago a 100%, isso cria um constrangimento para que faz com que as famílias mais pobres, e dentro das famílias, as trabalhadoras que recebem menos, acabem por não poder optar pelo prolongamento da licença. E, portanto, achamos que é positivo alargar a licença parental inicial e garantir o pagamento a 100%. Sabemos também que não há nenhuma medida que seja milagrosa por si só. E, portanto, é preciso pensar as questões da parentalidade no conjunto mais vasto do combate à precariedade, das questões da habitação, das políticas de cuidados, das políticas de creches, da distribuição dos cuidados, de uma política de promoção de uma maior igualdade e do combate à divisão sexual desigual do trabalho que existe em termos do cuidado das crianças. Também rejeitamos os anátemas que o Governo procurou lançar sobre esta medida, insinuando que alargar a licença parental provocaria desemprego e era insustentável para a segurança social, poria em causa a sustentabilidade da segurança social e aumentaria o desemprego. Entendemos que, pelo contrário, é preciso, e já tivemos esse debate com a CIT, nomeadamente, e com a ACT, que é preciso garantir que há mecanismos de combate à discriminação das mulheres e dos homens, mas sabemos que são mais as mulheres, obviamente, que são discriminadas por utilizarem os seus direitos de parentalidade que a lei lhes confere. Queria também só deixar uma nota, já disse isto várias vezes, também não vou desenvolver muito, mas nós entendemos que os trabalhadores e as trabalhadoras independentes devem ter também cobertura na parentalidade, descontam para isso também. Obviamente não defendemos um agravamento em 30% das contribuições para a segurança social dos trabalhadores independentes, que já se veem bastante penalizados com as contribuições que fazem, que é o que resulta da intervenção anterior. Porque os trabalhadores recebem uma proporção dos descontos que fazem e descontam sobre 70% do seu rendimento, para já porque as taxas contributivas dos trabalhadores independentes são muito superiores às dos trabalhadores por conta de outrem, porque é sobre eles que recai a totalidade da contribuição para a segurança social, à exceção de entre 5% a 10% no caso da dependência económica, e porque se considera que do rendimento dos trabalhadores independentes, há uma parte que não é verdadeiramente rendimento dos trabalhadores independentes, que é utilizado para pagar as despesas que um trabalhador por conta de outrem não tem, na medida em que o trabalhador independente tem que pagar as instalações, os materiais, etc. E por isso nós não defendemos o agravamento das contribuições, defendemos sim que haja uma relação entre contribuições e proteção social em geral e, claro, o reforço da proteção social. Queria só deixar a pergunta, que foi também uma pergunta que fizemos às outras entidades que ouvimos, que é
se entendem que o modo como este alargamento está redigido se acautela suficientemente também a promoção da igualdade e da distribuição dos cuidados com as crianças, ou se entendem que no modo como esta como esta iniciativa legislativa está redigida, se é preciso afinar alguma redação para garantir a conciliação entre dois objetivos, que é alargar a proteção da parentalidade, combatendo também a desigualdade e, portanto, fazendo com que esse alargamento seja também um passo no sentido de uma maior igualdade. Muito obrigado e peço desculpa mais uma vez por não ter conseguido ouvir as vossas intervenções iniciais. Muito obrigada, Sr. Deputado José Soeiro, também muito obrigada pelo cumprimento do tempo. Vamos passar agora ao grupo parlamentar do PCP. Sr. Deputado Alfredo Maia tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. Deputados, cumprimento os representantes das entidades convidadas. Gostava de começar por agradecer as contribuições já trazidas a esta audição e aproveitar para pedir à Sra. Deputada Coordenadora a diligência necessária para garantir a recolha das contribuições escritas que manifestamente foram trazidas. Eu gostava de salientar que o processo em curso representa, sem quaisquer margem para dúvidas, um importante avanço e uma contribuição para o progresso social, para os direitos das crianças, para os direitos das mães, para os direitos dos pais, para a qualidade da vida da família, para a sociedade em geral, para a promoção, de facto, da igualdade, etc. E no que diz respeito à sociedade, sem dúvida, que não sendo um instrumento, digamos, decisivo no plano imediato, é também uma ferramenta importante, entre muitas outras, que há de contribuir para o equilíbrio da pirâmide demográfica, quanto mais não seja a prazo. Eu gostava de salientar, por outro lado, que o PCP não só acompanha esta iniciativa, que aliás votou favoravelmente, como tem propostas, tem uma iniciativa própria e na decorrência dela tem propostas a apresentar para a melhoria desta iniciativa. Gostava de salientar também a necessidade de rejeitar a tentativa de culpabilização que está em marcha pelo Governo, de alguma maneira também pelo PSD, também pelo patronato, tentativa, dizia, de culpabilização dos promotores desta iniciativa e de condicionamento da própria discussão na especialidade. E essa tentativa é feita com recurso fundamentalmente a duas ordens de argumentos. Um relativo ao alegado efeito negativo na sustentabilidade da segurança social, como se não fosse necessário aumentar os salários, melhorar os rendimentos, como se, aliás, eu gostava de salientar que justamente a senhora doutora Ana Leonor Marciano trouxe aqui um elemento muito preocupante, quando testemunhou que alguns trabalhadores, sobretudo homens, aproveitam a licença para prestarem trabalho a outras entidades para além do seu próprio empregador. Isto em si mesmo o que é que representa? Traduz uma clara insuficiência dos salários dos trabalhadores. Se eles lançam mão deste recurso é porque manifestamente os salários são insuficientes. Mas dizia também que é necessário garantir o combate ao trabalho ilegal, à falta de descontos para a segurança social, à falta ou à insuficiência desses descontos e combater a precariedade e também, já agora, em matéria de sustentabilidade da segurança social, garantir outras fontes de financiamento, designadamente as taxas sobre as empresas de capital e de tecnologia intensivos. A senhora deputada do PSD dizia que quem paga o Estado Social é a economia. Nós achamos que é o trabalho, mas enfim, já que é a economia, que venha de lá então a contribuição do capital e da tecnologia intensiva. Bom, o outro argumento tem a ver com a segurança, o aumento em segurança no emprego. Ora,
o que traduz a insegurança no emprego é efetivamente a precariedade. E na semana passada tivemos aqui testemunhos bastante eloquentes chamando a atenção para o facto de que o maior número das mulheres trabalhadoras que são penalizadas por estarem grávidas ou estarem em vias de estar são as trabalhadoras que têm contratos de trabalho a termo ou noutras formas de precariedade. Ora, a precariedade que atinge sobretudo os jovens e os jovens casais e que se traduz desde logo no facto de 70% dos últimos contratos de trabalho serem celebrados a termo ou noutras formas de precariedade, é um problema gravíssimo que penaliza e que subtrai aos jovens casais, às mulheres e aos pais jovens, as condições materiais indispensáveis para terem filhos no momento e no número que é da sua vontade. E, portanto, é este problema que nós temos de combater. Bom, eu terminaria salientando que este é, de tal maneira, um problema dos jovens, em geral, e dos jovens casais, que o próprio Encontro Nacional da Juventude, cuja abertura eu tive, aliás, o prazer de assistir, entre as suas conclusões, chamou a atenção para o problema da precariedade entre os jovens. Portanto, significa que é preciso remover esse problema. Eu terminaria, finalmente, convidando estes nossos amigos a darem também as suas contribuições para melhorar a iniciativa que está em discussão. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Vamos então passar às respostas dos nossos convidados e iria começar, portanto, iria prosseguir pela mesma ordem, começando pela União de Mulheres Alternativa e Resposta, doutora Ana Leonor Marciano. Tem a palavra. Bom, respondendo à primeira questão colocada pelo PSD, em que é que este projeto é bom? É bom porque se afigura ser mais um passo na promoção da igualdade, na defesa dos direitos das mulheres e das crianças, no garante de que as mulheres que dão à luz podem estar mais tempo com os filhos, podem amamentar com serenidade e poder voltar consequentemente aos seus trabalhos em tempo e exercê-los de uma forma digna. Não terem que parar de amamentar anteriormente porque a sua atividade profissional assim não o permite e, nessa medida, isso é para nós extremamente importante. Além do que é importante também a questão da partilha das responsabilidades parentais entre mãe e pai, contanto que este projeto assegure que esta partilha, como eu disse e reitero, seja feita de uma forma equitativa. É preciso que este projeto seja trabalhado nesse sentido, que esta partilha de responsabilidades e da licença seja almejada no sentido de que o homem faça parte de igual forma, ou pelo menos o mais parecido possível. Porquê? Porque senão corremos o risco, de facto, de ter aqui uma discriminação negativa em relação às mulheres. E esta é, de facto, a nossa grande preocupação. O facto de nós termos aqui um alargamento da licença parental inicial, em que as mulheres é que vão poder gozá-la, isso inquieta-nos aqui no sentido de vir a ser possível aqui mais rescisões dos contratos de trabalho a termo, sem que haja depois uma devida monitorização desta situação. Portanto, a par da implementação aqui destas medidas, penso que não seria demais pensar-se aqui na monitorização das rescisões dos contratos de trabalho, numa fiscalização efetiva, para que pudéssemos ter aqui, de facto, um maior controle sobre esta situação. Pergunta número 2. Quais os impactos que esta alteração pode ter na igualdade de género? Ora bem, se tanto a mulher quanto o homem ficarão a gozar esta licença em igualdade de circunstâncias, quanto maior for essa igualdade, efetivamente, mais nós conseguimos assegurar aqui também a igualdade salarial e restantes. Portanto, é necessário que os papéis sejam, de facto, aqui mitigados, os papéis de género,
aqui por força do exercício da parentalidade de uma forma muito mais igualitária. Assim sendo, nós conseguimos de facto combater esta estereotipia de género que atravessa realmente a nossa sociedade. Relativamente aqui à questão que o PS colocou, no que tange aos mecanismos que podem ser equacionados para haver uma maior partilha entre pai e mãe. Ora bem, os mecanismos, em primeiro lugar, para mim, e como eu disse, têm que ver sobretudo com esta partilha equitativa. Não sendo possível nós criarmos 2 licenças, porque isso sim seria o ideal, nós termos uma licença para a mãe e outra licença para o pai, e assim seria efetivamente o mesmo, e garantíamos de certeza absoluta a igualdade. Parece-me a mim que o que nós temos que tentar assegurar é que há esta partilha que é quase igualitária. Tem que haver uma orientação ou uma redação legislativa no sentido de garantir que isto seja assim. Caso contrário, nós corremos então o risco que eu há pouco falava, que é precisamente o de termos aqui as mulheres a gozarem maioritariamente esta licença e vai haver, portanto, depois uma discriminação forçosamente. Relativamente também à questão que foi colocada pelo Chega. Parece-me muito bem que as trabalhadoras independentes possam também ser contempladas com o pagamento da sua retribuição e aqui também, de acordo com o Bloco de Esquerda também avançou, na medida das suas contribuições, por uma questão de justiça social. Isso parece-nos muito bem. E tenho muitas dúvidas se isso está ainda acautelado neste projeto de lei. E penso que deveriam arranjar forma de isto ser acautelado, porque isto sim é uma justiça social. A concertação social passa por nós garantirmos não só a natalidade, como a relação filioparental, o regresso, portanto, da mulher ao seu local de trabalho, ou a sustentabilidade do seu local de trabalho. E, como tal, é preciso pensar que as trabalhadoras independentes não podem ficar aquém desta equação, não é? Na medida em que também contribuem, têm os seus pagamentos que são certos ao fim do mês, as suas despesas, efetivamente certas, e, portanto, tem que aqui haver espaço para encontrarmos aqui o lugar aqui a esta previsão. As dificuldades que as mulheres encontram no dia-a-dia, em específico as trabalhadoras independentes, bem, são imensas. Isto poderíamos estar aqui o resto da tarde a falar, não é? Senhor Deputado, agradeço por favor que não entrem em diálogo e peço-lhe por favor que termine, entretanto, porque já vamos em 6 minutos e temos mesmo que terminar. Pronto, muito obrigada. Imensas, em particular, como eu referi, principalmente olhando para as mulheres que são vítimas de crimes de género e que são mães, encontramos ainda uma grande disparidade entre aquilo que a lei prevê e o exercício dos direitos enquanto mulheres e mães. Portanto, não conseguimos encontrar de forma alguma igualdade, aliás, estamos muito aquém disso. Temos mesmo que terminar, por favor. Por outro lado, também, aqui parece-nos que esta situação das trabalhadoras independentes é, de facto, algo que é gritante, pois os direitos, na prática, não são nenhuns, praticamente nenhuns. E depois ficam dependentes, efetivamente, muitas vezes, das instituições sociais, de solidariedade social, melhor dizendo, para que possam, efetivamente, viver, ter direito ao mínimo indispensável para si e para os seus filhos. Relativamente ao Bloco de Esquerda, eu penso que já respondi também, na medida que fiz o comentário relativamente à questão que tem que haver uma relação entre as contribuições e o pagamento que é efetuado, e sim, concordamos com tudo. Muito obrigada. E peço desculpa pelo tempo. Não faz mal, muito obrigada. Passamos agora em seguida à Associação Portuguesa de Demografia, ao Dr. Paulo Machado, para ter a oportunidade de responder às questões colocadas pelos partidos. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado pelas questões colocadas. Bom, uma parte delas apelam ao nosso contributo para a melhoria do texto. Eu não me atrevo a fazer as melhorias, na medida em que não tenho a técnica legislativa, de redação legislativa que os senhores têm. Portanto, percebo que há melhorias a fazer, sobretudo por aquilo que ouvimos agora, e também pela exposição que os senhores deputados fizeram e as senhoras deputadas fizeram.
percebo que há aqui melhorias a fazer, nomeadamente, e isso poderia fazer sentido sublinhar aqui, no que respeita à possibilidade de se blindarem o próprio texto, blindar algumas práticas oportunísticas. Não é? Se o texto puder blindar algumas das práticas oportunísticas, nomeadamente a parte de quem se aproveita oportunisticamente, passa a redundância, para fazer coisas que não devia fazer, nomeadamente castigando aqueles que se atrevem, digamos assim, a ter filhos nesta conjuntura e nesta estrutura, bom, isso, portanto, faria algum sentido. Foram feitas aqui várias questões que já não têm a ver com a melhoria do texto e que são questões muito sensíveis, às quais eu sou particularmente sensível. Nomeadamente, como é que se explica o não exercício dos direitos dos pais. Bom, esta é a história da humanidade, não é? A história da família portuguesa, talvez explique isso um bocadinho, não é? Na verdade, isso acontece, esse não exercício acontece. O que nos leva a perguntar, eu faço essa pergunta muitas vezes aos meus alunos, faço essa pergunta aos meus familiares, do alto do meu estatuto de 14 netos, 4 genros e 4 noras, eu acho que tenho uma boa amostra, não é? Para lhes perguntar, mas por carga d'água é que são vocês, mulheres, a fazerem coisas que eles deviam estar a fazer? A explicação, de facto, não é satisfatória. A explicação não é satisfatória. E não estamos a falar de pessoas qualificadas, enfim, quer dizer, normais. Tá bem? Portanto, é muito difícil. E talvez mesmo a única explicação, e esta porventura não ajudará esta vossa comissão, mas apesar de tudo vou deixá-la, tem a ver com o seguinte, é que nós somos uma... Está a ver, de algum modo o vosso contributo será sempre muito relevante, porque os senhores é que são deputados, não é? Para dar essa transformação, mas deixo aqui esta seguinte nota, nós somos uma sociedade, como se prova, em pleno século XXI, estamos a discutir um assunto muitíssimo sensível e somos sensíveis a este assunto, como, aliás, os senhores referiram. Portanto, nós estamos abertos a essa inovação, a essa transformação, mas depois estamos bloqueados no sentido de levar por diante. Não conseguimos. E todos os indicadores que nós dispomos provam que nós não estamos a conseguir fazer essa transformação. E eu sou mais exigente dos 30%, aos 40%, aos 50%. Para mim, um copo não está cheio, está vazio. É nesta matéria. Portanto, rasgados à inovação legislativa, mas bloqueados à mudança social. E, portanto, como concluíram os vossos colegas num debate muito parecido com este, que ocorreu o ano passado, em França, mesmíssimo debate, não sei se é a 10ª comissão, mas é uma comissão que trata deste assunto, não é? Eles chegaram a esta conclusão, que não é uma conclusão muito simpática, sinceramente não é, eu sei que não é, mas não posso deixar, em abono da verdade, dizer. É que eles concluíram que, de facto, entre as questões da demografia, nomeadamente em termos da decisão de ter filhos, e a política, a coisa não casa. Não casa. Uma coisa é a demografia, o comportamento procriador. Outra coisa é a decisão política. Outra coisa são as políticas públicas. O contributo que as políticas públicas dão para isto está longe de ser aquilo que nós gostaríamos que fosse. Muito obrigado. Muito obrigada. Em seguida, vamos passar... Como? Sr. Deputada. Vamos passar à Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, doutora Sara Duval. Tem a palavra. Obrigada. Eu vou responder aqui a algumas questões, não necessariamente a cada pessoa, pronto. Relativamente à importância deste projeto, bom, apesar de tudo tem força de lei, não é? Nós sabemos e nós ouvimos isso e constatamos isso muitas vezes na associação, não é? Nós às vezes temos umas leis progressistas, mas depois na prática não funciona nada. No entanto, seria impensável, se calhar há uns tempos, pensar que seria obrigatório usar cinto de segurança ou não se fumar dentro de espaços fechados
e o facto é que a coisa primeiro estranha e depois se calhar entranha. E, portanto, sim, é importante estar na legislação. Como é que se incentiva a promoção do pai ou outra mãe desde sempre, não é? No cuidado dos filhos? A nosso ver, e focando-nos aqui muito nos casos que nos chegam diariamente à associação, por exemplo, não é? Tudo o que seja um incentivo ainda durante a gravidez, o parto, pós-parto imediato, da inclusão do pai, dando aqui um exemplo, não é? Por exemplo, no puerpério dos hospitais, o acompanhante não tem direito a pernoitar, não é? E, portanto, só se confronta com aquele recém-nascido 2 a 3 dias ou mais depois deste chegar a casa. Para o poder fazer, terá de recorrer ao privado, que é o que acontece. Isto é apenas um exemplo entre muitos, não é? E, portanto, de facto, olharmos para as políticas e aquilo que acontece no dia-a-dia, no nosso SNS, por exemplo. Relativamente à produtividade e as licenças, bom, nós temos modelos semelhantes no norte da Europa que demonstram que uma melhor e maior licença de parentalidade tem um impacto positivo sobre a produtividade das empresas, dos países, não é? E é muito diferente uma mãe que coloca, uns pais que colocam o filho na creche muito cedo, porque tem que voltar ao trabalho, mas depois tem sempre que faltar porque ele está sempre a ficar doente. Pronto. E isso é uma questão. Mesmo e até para os próprios empregadores, não é? Se a licença tem um X número de tempo, ele já se organiza e, portanto, a pessoa pode ser substituída, não estou a dizer despedida, não é? Substituída durante o tempo e organiza-se do que vem mais cedo, mas depois tem que estar sempre a faltar, que é o que acontece na prática. Portanto, não vale a pena fingir que não é verdade. A nosso ver, esta medida também tem em conta o casal poder partilhar, pode e deve ser melhorado, obviamente, mas ela tem em conta o casal poder partilhar a licença de forma como pretender, portanto, inclusive é respeitador e cada família depois também se organizará como achar. A nós faz-nos sempre alguma espécie ouvir esta ideia de que a amamentação, de alguma forma, é contrária à igualdade de género e qualquer pessoa que compreenda e seja perita em aleitamento materno compreende que para a criança beber leite materno não tem necessariamente de estar agarrada a uma maminha, não é? Portanto, há a extração de leite, há a partilha e o apoio do pai e tudo isso contribui para o sucesso da amamentação. Todas as políticas, os temas das grandes entidades internacionais que promovem o aleitamento materno têm vindo nesse sentido, não é? De ser a comunidade que apoia o trabalho, que apoia, ainda a semana passada na Suécia, pronto, aprovou-se uma legislação em que o apoio à parentalidade agora pode ser gozado por avós, por amigos da família, porque é preciso, de facto, esta aldeia, não é? Não há nenhum cuidado ou apoio no pós-parto, imediato ou não, que a mulher consiga organizar para ela própria. E, portanto, quando nós estamos a falar de políticas de aleitamento e de apoio à família, estamos a falar de que é, à partida, imprescindível o pai estar também. O pai ou outra mãe. Por outro lado, alguns dos casos que nos têm chegado relativamente à creche é que, por exemplo, por causa desta questão de às vezes não haver vagas nas creches, há muitas pessoas que inscrevem os filhos na creche ainda durante a sua licença. Portanto, a criança vai lá, passa 1 hora ou 2 e depois volta só para guardar o lugar da creche, enquanto que, se calhar, se for muito clara esta licença, liberta estes lugares para outras crianças que precisam de creche. E, portanto, estas questões depois alimentam-se e melhoram-se umas às outras. Muito obrigada. Vamos em seguida passar ao nascer.pt, Laboratório de Estudos Sociais sobre o Nascimento, doutora Dulce Morgado Neves. Tem a palavra. Então, muito obrigada pelas questões colocadas. Eu vou tentar responder não diretamente a cada uma das perguntas que foram feitas, mas fazer assim um comentário um bocadinho ao nível, dentro das nossas competências e limitações, naquilo que sabemos responder. Para já dizer que há assim uma certa dificuldade da nossa parte em avaliar aqui este valor preditivo desta medida, saber exatamente quais é que serão os impactos em termos em matéria de igualdade e outros do uso destas licenças. Mas, de facto, nós, isso dissemos na nossa intervenção inicial, nós achamos que, a partir do facto de haver este alargamento, ou seja, a licença inicial, parental inicial ser alargada é um bom preditivo de uma maior partilha, no sentido em que, havendo, e isso também é o que nós concluímos a partir da análise que fazemos sobre o uso atual das licenças, havendo mais tempo, há mais probabilidade desse tempo ser partilhado. Portanto, licenças mais longas, normalmente, e também pela experiência de outros países, o que significa que há uma parte desse tempo que pode ser partilhado. E, portanto, só por isso
vemos com bons olhos o alargamento como uma medida de promoção da igualdade. Claro que, quando nós falamos numa licença inicial alargada, isto significa muitas vezes, na maioria das vezes, retirar um trabalhador ou uma trabalhadora do seu contexto de trabalho e com os riscos que isso coloca. Mas para isso, quer dizer, para isso também confiamos na capacidade da fiscalização para que não haja lugar para esse tipo de discriminações. Acho que não se pode deixar de melhorar uma medida, uma política importante, que é o do alargamento da licença parental, pensando que ela depois terá outras dificuldades, pronto, enfim, é preciso fiscalizar. Pronto, mas relativamente à questão desta relação entre este alargamento e a igualdade, ou pelo contrário, se este alargamento pode, no fundo, prejudicar este projeto de igualdade no cuidado. Achamos que é importante, não tenho presente exatamente como é que isso estará redigido na proposta, mas, de facto, a majoração pela partilha, ela deve ser, de alguma forma, a nosso ver, mantida de alguma forma nesta proposta. Ou seja, mesmo havendo este alargamento, achamos que é importante não se perder de vista essa possibilidade de majoração pela partilha, pronto, havendo essa partilha. Muito obrigada. Não conseguimos, de facto, que a Confederação Nacional de Associações de Família entrasse na reunião por videoconferência, e o que fizemos, penso que temos o acordo dos outros partidos, foi pedir para que enviassem por escrito e depois os serviços farão chegar aos senhores deputados esse documento. Vamos então de imediato passar ao Conselho Nacional de Juventude e ao seu Presidente, Dr. André Cardoso. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito obrigado pelas questões e comentários às diversas intervenções que fomos fazendo ao longo da tarde. E de forma também muito geral, e tentando responder às questões que nos foram colocadas, e começando pela primeira, no sentido de até que ponto é que esta medida, que esta iniciativa vai no sentido de promover a igualdade de género, é num sentido, diria eu, no sentido de equilibrar uma balança que em pleno século XXI ainda está muito desequilibrada. Quando nós vemos que as mães, as mulheres, ainda não estão de todo, infelizmente, ao mesmo nível, ou os direitos ainda não são tão respeitados como exercidos como os homens são. Portanto, esta medida vai no sentido de equilibrar uma balança em que, em pleno século XXI, está muito desequilibrada. E, portanto, é mais um passo nessa mesma promoção da igualdade de género, quando vemos que, em pleno século XXI, uma mulher, apenas por ser mãe, ainda corre os tais riscos que a colega estava a falar, se tiver que se ausentar durante os 6 meses do período da gravidez. Isso não pode ser aceitável num país que se quer democrático e social, como queremos que seja o nosso. E, portanto, entendemos mais uma vez com bons olhos uma medida como esta, no sentido de ser mais um passo para se atingir essa mesma igualdade. E depois, uma segunda nota que também gostava de deixar é no sentido que este alargamento para os 6 meses vai de consonância, aqui reforçando que devemos sempre nos basear nas evidências científicas que nos são dadas, e acredito que aqui há associações muito próprias e com mais contacto direto relativamente a isso, mas basta olharmos para o que a Organização Mundial de Saúde nos diz que, relativamente a este prazo ideal dos 6 meses, e, portanto, esta medida acompanha, de certa forma, uma evidência científica que está aos olhos de todos. E depois, uma última nota, porque talvez seja isso que me compete mais a mim enquanto representante da juventude, é no sentido de, se nós queremos, e também aliado às políticas de natalidade que queremos, jovens mais emancipados, e olhando para o paradigma nacional, em que cada vez é mais difícil um jovem, terminados os seus estudos, ter uma habitação própria, ter um salário digno, quando isto é difícil, mais difícil é se um jovem quiser constituir família. E, portanto, uma medida como esta será mais um incentivo para que ele olhe, ok, é mais uma condição para que, de certa forma, eu, enquanto casal, enquanto família, me é oferecida no sentido de constituir família em melhores condições, sim, portanto, essa medida é positiva. E, para terminar, apenas de deixar claro que nós não resolvemos todos os problemas com o jovem com isto, e eu acho que temos todos a plena noção relativamente a isto. Temos que continuar a apostar e conversar plenamente como é que reforçamos o nosso tecido económico para conseguir aumentar as retribuições e os salários, como é que continuamos a resolver o problema do acesso à habitação, e aqui aliado o acesso à habitação em condições para uma família, e, portanto,
Em conclusão, é uma medida positiva no sentido que garante uma promoção para a igualdade de género, tendo em conta que a balança ainda está muito desequilibrada, e é uma medida positiva no garante de melhores condições para os jovens a constituir família, daqueles que querem. Muito obrigado. Muito obrigada. Passamos em seguida à Federação Nacional das Associações Juvenis. Doutora Raquel Castelo, tem a palavra. Obrigada. Num jeito de conclusão e respondendo em generalidade às perguntas colocadas pelos grupos parlamentares e também concordando com o que foi dito pelos meus colegas que me antecederam, que sabemos que a sociedade portuguesa está em transição e que ainda temos um longo caminho para percorrer no que toca ao combate às discriminações e preconceitos associados à parentalidade, mas alertamos que este receio de práticas discriminatórias não pode ser usado como argumento para travar a melhoria dos direitos dos cidadãos e cidadãs. O enfoque deve ser, então, na criação de mecanismos eficazes no combate a esta discriminação, ao mesmo tempo que reforçamos os instrumentos legais e sociais que promovam, então, esta mudança. Apesar de, efetivamente, as licenças parentais já existirem, diversas fontes contribuem para que elas não sejam utilizadas na sua integralmente. Como já aqui foi dito, a maior parte dos pais nem sequer as usa. Por exemplo, as expressões culturais e sociais, existem ainda muitos estereótipos que atribuem às mães a principal responsabilidade pelos cuidados infantis. Fatores económicos, a remuneração durante a licença que pode ser insuficiente. O ambiente laboral também, uma vez que algumas empresas não incentivam ou até desincentivam a utilização dessas licenças. O alargamento desta licença parental para 6 meses com remuneração integral é um passo significativo, no entanto, não é por si só suficiente para alterar comportamentos que já estão enraizados. É essencial complementar esta medida com várias ações que abordem os fatores culturais, económicos e institucionais que influenciam então a decisão dos progenitores em usufruir desta licença. Neste sentido, podem ser considerados vários mecanismos, como, por exemplo, a bonificação ou a majoração para a partilha equitativa das licenças de parentalidade, oferecer benefícios adicionais àqueles pais que usam de igual forma a licença, podem ser, por exemplo, a extensão do período de licença ou incentivos fiscais. A flexibilidade na utilização destas licenças, permitir que ela seja usufruída, por exemplo, de forma flexível, adaptando-se às necessidades de cada família. Campanhas de sensibilização, que me parece muito importante, implementar programas que promovam a igualdade de género na parentalidade. A proteção legal contra a discriminação no trabalho, reforçar medidas que assegurem que os progenitores que usufruam desta licença não sofram represálias no seu emprego. E, portanto, este projeto de lei foca-se então no alargamento da licença para 6 meses, com o objetivo de facilitar a amamentação exclusiva até aos 6 meses de idade, e embora esta medida seja especialmente importante no contexto da saúde, da promoção da parentalidade, especialmente no contexto da saúde materno-infantil, pode ser aprimorada para incentivar os progenitores. Em resumo, esta medida é, de facto, uma iniciativa positiva, mas a sua eficácia na promoção de uma partilha equilibrada dependerá muito da implementação de medidas complementares que abordem, então, os desafios culturais, económicos e institucionais existentes. Obrigada. Muito obrigada. Agradecer a vossa presença e o vosso contributo, que muito nos ajudaram. Penso que poderei dizer, e que tenho o acordo de todos os meus colegas, que ainda temos um longo caminho a percorrer no sentido da efetivação dos direitos das mulheres, no sentido da igualdade, e este tema é um tema que teremos que trabalhar e que teremos que lutar em conjunto para que o consigamos levar a bom porto. Muito obrigada e dou então por encerrada esta reunião. Obrigada.